Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyosaki. E se você quer saber tudo sobre o resumo do livro Pai Rico e Pai Pobre, fica nesse vídeo que hoje eu vou te passar aí insights valiosos sobre esse Pai Rico e Pai Pobre. E no final, o último, você vai ter uma surpresa. Meu nome é Miguel Rodrigues e se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Miguel Rodrigues, resumos, livros, negócios. Aqui falamos sobre empreendedorismo, negócios, resumos de livros, resumos de capítulos de livro, tudo ligado aqui a desenvolvimento pessoal, marketing digital e outros. Beleza? Então, se gostar desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente posta conteúdos toda semana a respeito desse tipo de assunto, beleza? E nesse vídeo nós vamos falar sobre o resumo do livro Pai Rico e Pai Pobre. E aqui, esse livro, ele é assim, manual da área de finanças pessoais, finanças empresariais. Ele é um livro assim que ele é muito comentado, principalmente em rodas de empresário. Por quê? Não só a questão do conteúdo do livro, mas ele é um conteúdo assim muito ligado à mentalidade também. Então, ele é um livro assim, vamos dizer assim, um dos primeiros livros que você tem que ler para você começar a entender essa esfera do empreendedorismo, dos negócios, business, mais pegado nessa área. Tranquilo? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Esse livro ele foi publicado em 1997, não tenho muita certeza, mas eu acho que foi algo próximo disso. O autor do livro é o Robert Kiyosaki. Ele é um autor aí muito consagrado, porque ele escreveu diversos livros, e esse livro do Pai Rico e Pai Pobre, ele vendeu milhões de exemplares e foi vendido aí pelo mundo todo, então ele é um best-seller, um livro muito top. E o primeiro capítulo é do Pai Rico e o Pai Pobre. Então, seguinte, o Robert Kiyosaki, esse livro é como se fosse uma autobiografia dele. É um livro muito interessante porque ele conta a história de vida dele mesmo, e aí ele fala que na infância dele ele teve dois pais, o pai rico e o pai pobre. Só que assim, a gente não pode radicalizar essas informações aqui. Vamos colocar da seguinte forma: o pai de mentalidade rica e o pai de mentalidade pobre, tá bom? Por quê? Porque o pai pobre, ele era um professor, que ele fez mestrado, doutorado, ele era do sindicato e tudo mais, só que ele tinha diversos títulos e tudo mais, era uma pessoa bem sucedida, só que ele tinha uma mentalidade financeira de pobre. E aí, ao longo do livro, você vai entendendo isso por causa das atitudes dele. Já o outro pai do Robert Kiyosaki, que era o pai rico, na realidade, que era o pai do amigo dele, que instruiu ele aí na infância, na adolescência dele, ele tinha uma mentalidade rica. Por quê? Essa mentalidade rica está ligada à questão de construir ativos. Então, esses ativos aí, que eu vou falar mais para frente, que faziam uma diferença na vida dele. E aí eu vou aprofundar daqui a pouco sobre isso. O Robert Kiyosaki, nesse primeiro capítulo, ele bate muito na tecla da educação financeira nas escolas. Não existe educação financeira nas escolas. E aqui no Brasil, menos ainda. O Robert Kiyosaki, ele fala no livro que na escola você estuda português, matemática, geografia, história e tudo mais, só que você não estuda sobre o dinheiro. E aí o livro ele vem como um manual dessa questão da educação financeira e para aconselhar aí adolescentes, todo mundo que está entrando nessa jornada empreendedora e tudo mais, da importância do dinheiro, da importância da educação financeira. Vamos para o capítulo número 2 aqui. O capítulo número 2 do livro é a importância da educação financeira. E aí eu volto naquela questão da importância da educação financeira,
que as escolas tradicionais, elas, desde 1910 até hoje, o ensino ele é feito da mesma forma. Então, Robert Kiyosaki ele bate muito nessa tecla. Tudo tá evoluindo, os smartphones, né, os celulares, os computadores, tudo está evoluindo. A era hoje é totalmente diferente, é digital, agora com a inteligência artificial. E o método de ensino é o mesmo. O método de ensinar não mudou nada, não teve nenhuma evolução. O que ensinavam para os nossos avós é o que ensina para a gente hoje. Então, Robert Kiyosaki ele bate nessa tecla. Por que o método de ensino ele não evolui? Entendeu? Por quê? E aí fica essa grande dúvida, essa grande interrogação. Beleza. E aí vem a questão da educação financeira que não é ensinada nas escolas. Uma parte muito importante aqui do capítulo número 2 é o seguinte, que ele fala sobre a diferença de um ativo e um passivo. Então, o que é um ativo? Segundo o livro, um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E o que é um passivo? Um passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E o Robert Kiyosaki ele ainda aprofunda mais sobre isso. Ele fala que existe só uma regra do dinheiro. Só uma. E aí você guarda essa regra aqui, escreve ela e lê ela todo dia, tá bom? Você tem que ter mais ativos do que passivos. O que é um ativo? Um carro, por exemplo. Ele é um ativo? Vai depender. Se eu compro um carro só para lazer, só para ficar andando nele para cima e para baixo e tudo mais, ele é um passivo, porque ele está tirando dinheiro do meu bolso. Agora, se eu compro um carro para fazer um Uber, por exemplo, fazer táxi, Uber, esse tipo de coisa, ele é um ativo. Por quê? Ele está colocando dinheiro no meu bolso. Se eu compro um carro para fazer frete, para fazer mudança, esse tipo de coisa, ele é um ativo, porque ele está colocando dinheiro no meu bolso. Se eu compro um carro só para lazer, só para ficar rodando aí na cidade e tudo mais, ele é um passivo, porque ele está tirando dinheiro do meu bolso. Tranquilo? A diferença é essa. Ativo, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, você compra um computador para você trabalhar, ele é seu ativo, porque ele está colocando dinheiro no seu bolso. Você investiu um valor lá no computador e você, através dele, está gerando renda, ele é um ativo. Se você pegou um computador só para ficar ali jogando, aquele joguinho que não dá nada, ele é um passivo, porque ele está tirando dinheiro do seu bolso. Tranquilo? Então, esse é o maior ensinamento aqui do livro. Se liga na regra, não se esqueça da regra. A regra é a parte mais importante aí. Tenha sempre ativos. Foque nos ativos. Beleza? Não vou aprofundar muito no exemplo de ativos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o primeiro foco é esse aqui. Vamos para o capítulo número 3. Capítulo número 3, cuide dos seus negócios. E aí, o que o Robert Kiyosaki ele fala sobre cuide dos seus negócios? Esse capítulo é muito interessante. Pelo seguinte, os seus negócios. Quais são os seus negócios? Às vezes você pode estar ali trabalhando na CLT, mas qual é o seu negócio? Aonde você está colocando o seu dinheiro, aonde você está colocando os seus investimentos? Por exemplo, você ganha um salário e aí você pega parte desse salário e coloca num CDB ou coloca num fundo imobiliário. Então, o seu negócio é esse. Um dos seus negócios, entendeu? É esse. O Robert Kiyosaki, ele utilizava muito, o negócio principal dele era venda de imóveis. Então, ele trabalhava em algumas empresas e ele comprava carro e vendia, comprava imóveis e vendia também. Então, o negócio dele era esse. Às vezes ele poderia estar trabalhando em algum lugar, mas ele tinha um negócio dele. Então, ele fala assim, o que é o seu negócio? O que vai te dar a sua liberdade financeira? E aí, ele colocava como o seu negócio. E tem um ensinamento no livro que ele é muito interessante, que eu até ouvi o professor Lai Ribeiro falando sobre isso, o conceito de abastança. O que é abastança? Abastança é, se você parar de trabalhar hoje, com quanto tempo você vai conseguir viver? Tem gente que é 30 dias, porque só tem uma fonte de renda, e essa única fonte de renda, ela cabe em 30 dias. Então, o seu negócio está ligado a isso. Quantas fontes de rendas você tem?
quais são os negócios que vão colocar dinheiro no seu bolso. E outra coisa, esses negócios estão voltando quanto para você por mês? Qual é a sua abastança em relação a esses negócios? Então, o foco é esse. Cuide dos seus negócios. Você pode estar até trabalhando para uma outra pessoa hoje, mas depois que você sai do seu serviço, depois do seu CLT, você tem que cuidar do seu negócio. Qual é o seu negócio? E isso aqui é uma chave que pouquíssimas pessoas entendem. Vamos para o próximo. Trabalhe para aprender. E aí o Robert Kiyosaki, ele fala no livro que, assim, ele mostra as experiências que ele teve, que ele trabalhou na Xerox Corporation, foi da Marinha, aeronáutica, esse tipo de coisa. E ele, sempre que ele estava ali, ele estava aprendendo. Ele foi para a Marinha para aprender a fazer comércio internacional. Ele trabalhou na Xerox Corporation para aprender a ser vendedor. E aí ele trabalhava para aprender e, de novo, a gente vai voltar para o capítulo número 3, colocar aquilo para funcionar nos negócios dele. Então ele até fala quais foram os primeiros negócios que ele teve, que foi tipo assim, ele começou a vender carteiras que ele importava da China. Isso aí influenciou demais, por quê? Porque ele era da Marinha, ele fez várias viagens, então ele entendeu essa dinâmica dos negócios internacionais, conseguiu vários contatos, networking, e ele começou a exportar. E aí começou a exportar essas carteiras e tudo mais, e começou a vender essas carteiras. Foi o primeiro negócio dele. Ele fala sobre esse tipo de coisa no capítulo número 6, muito top. Vamos para o próximo capítulo. Aqui eu já vou falar do final. Olha, o livro... Vixe, os gatos estão até brigando aqui, meu Deus. O livro, ele é dividido em 9 capítulos, tá bom? Em uma conclusão. Então eu abordei aqui, peguei só alguns mais importantes para esse vídeo não ficar muito longo. Ao longo do livro você vai vendo e vai entendendo, e o livro ele conta várias histórias muito bacanas, muito legais as histórias mesmo desse livro. Prende o autor na leitura. Então, assim, é um livro que vale muito a pena estar lendo. E, para fechar aqui, o Robert Kiyosaki ele fala sobre aposentadoria. E aí, sabemos que o sistema de aposentadoria, do Aposentadoria e Previdência Social, é uma pirâmide. E eu até gravei um vídeo sobre isso. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Mas eu gravei um vídeo mais detalhado sobre essa questão da aposentadoria e o porquê que você não vai aposentar. Então dá uma olhada nesse vídeo lá, vale muito a pena. O sistema de aposentadoria, vou falar só resumidamente aqui, é uma pirâmide. Então você tem que começar a investir agora. Por quê? Porque você não vai aposentar lá na frente. E nesse vídeo eu falo tudo sobre isso. Beleza? Então vou deixar aí para vocês sim e acompanhar o próximo vídeo aí que eu falo sobre aposentadoria, que ele é um vídeo muito importante, e compartilha com quem você achar interessante. Tá bom? Beleza? Valeu, obrigado. Finalizando aqui o resumo do livro do Robert Kiyosaki, um livro muito bom. Pai Rico, Pai Pobre, já li ele mais 5 vezes. Então, te aconselho a ler demais. Valeu, obrigado e fui!